Como vai o senhor? Tudo bem, Douglas Cordeiro. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O senhor vê que quando o senhor chega, as luzes brilham. O senhor parece uma árvore de Natal, assim, um Papai Noel, uma espécie de, né? Olha, nós tivemos aqui no jornal hoje, João, o vereador Samuel, presidente da Câmara, o futuro presidente da Câmara Municipal, dia 1º de janeiro agora. Ele foi, eu até comentei com o Tasso, vamos comentar isso também no quadro Política do Dia. Ele foi bem enfático no que diz respeito à independência. Sim. Relacionado ao Executivo. Ele disse, olha, eu vou conduzir a Câmara com base nos interesses da população. Aí eu tratei de vários assuntos que sempre são pauta, né? Por exemplo, emendas. Os vereadores sempre reclamam que as emendas não saem. Travadas. Disse, olha, conversou ontem com o secretário de Finanças, algumas já foram liberadas, e a conversa que ele teve, ele disse o seguinte, olha, essas emendas, elas são impositivas. Sim. E devem ser liberadas, independente se o parlamentar pertence ou não à base do governo. Até porque é da legislação. É da legislação. É positiva, exatamente. Por exemplo, eu sou da base do prefeito, o João é. Eu posso até ser contemplado, além das minhas emendas, com cargos, com verbas para trânsito nas secretarias, conseguir outras obras fora as emendas, tudo bem. Mas as emendas do João Magalhães, as emendas impositivas, devem ser liberadas, tem que ser liberadas. O nome já diz, né? É impositiva. E aliás, o Executivo precisa liberar. Já foi votado assim, para que não haja justamente essa distinção entre o que é governo e o que é oposição. Para que todos os parlamentares possam ter suas emendas liberadas, garantidas. Garantir uma autonomia maior à atuação do próprio parlamentar. Até porque o enfraquecimento de uma oposição é enfraquecimento também do parlamento como um todo. Então, as emendas, elas cumprem esse papel, obviamente, de dar aos parlamentares uma condição mínima de autonomia e de reivindicar, né, e de atender às demandas das comunidades, dos bairros. João Magalhães. Vamos sair de Teresina, vamos sair do Piauí. Sim. Felizmente nós tivemos teve problema de conexão hoje com o Genésio, mas a gente vai tentar restabelecer amanhã ou semana que vem. Hoje a internet realmente não permitiu que houvesse essa conexão. Mas vamos fazer através do João, essa conexão com Brasília. João Magalhães. Inclusive, semana passada o Genésio trouxe aqui os efeitos da PEC da transição. Os primeiros ministros confirmados, e as emissoras nacionais só foram confirmar os nomes que o Genésio trouxe aqui, do 1h30, 1h40, lá para as 4h30, no começo da noite. É verdade. Né? Então, o Jornal Dia News trouxe aqui em primeira mão os nomes de alguns ministros, antes, inclusive, de grandes emissoras nacionais. Falar nisso, falando aqui sobre a presença de nomes do Nordeste, ministérios, temos aí Flávio Dino do Maranhão, ex-governador, senador eleito na Justiça, e o Wellington Dias. Olha, Douglas, há uma expectativa de que amanhã o presidente Lula, né, presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, divulgue o nome de outros ministros, né, para outros cargos. Entre eles, o Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento, é bom lembrar, ele existia antes do governo Bolsonaro. No governo do presidente Jair Bolsonaro, ele encerrou ali a existência do Ministério do Planejamento, porque ele juntou várias áreas no Ministério da Economia, né? Juntou ali o que se chamava de Fazenda, exatamente, Fazenda, Planejamento, enfim, colocou tudo ali no Superministério da Economia. Já Lula deixa bem claro que uma das primeiras medidas vai ser retomar essa divisão, Ministério da Fazenda, para ficar mais efetivamente na questão das receitas, e também recriar o Ministério do Planejamento, que, como o próprio nome já diz, tem uma obrigação muito maior ali de estar estudando, né, de estar monitorando a questão dos gastos, de estar fazendo o planejamento financeiro do país, não só a curto prazo, mas também a médio e longo prazos. E um dos nomes que a imprensa nacional coloca como cotados para o Ministério do Planejamento é exatamente o de Wellington Dias. Ainda não é prego batido, né, e ponta virada, porque além do nome dele, há outros nomes que podem ocupar esse cargo. O Lula deve estar tendo uma dificuldade enorme, porque imagina-se que a formação de um governo não é nada fácil. Imagine quando você é eleito numa frente ampla, precisa contemplar ali técnicos, vários partidos,
A Wellington Dias certamente é uma presença necessária para Lula no Senado, pela sua capacidade de articulação, mas, pelo que a imprensa nacional revela, o que faz o Wellington Dias ser um dos nomes cotados para o Ministério do Planejamento é exatamente a sua capacidade que ele executou aqui no Piauí no que diz respeito a resolver ou pelo menos amenizar o problema da Previdência. É bom lembrar, Douglas, você lembra que há 3, 4 anos atrás, a gente aqui que é da imprensa, a gente falava que o Piauí tinha um déficit da casa de R$1 bilhão por ano na área da Previdência, ou seja, era dinheiro que o governo do Estado precisava pegar de outras áreas e colocar ali, fazer um aporte para pagar o salário dos servidores aposentados. Depois da reforma da Previdência, ali no âmbito da Assembleia Legislativa, de algumas mudanças na legislação, mudanças inclusive pontuais, um aumento, claro, no desconto, né, não só dos servidores da ativa, mas também de alguns dos servidores aposentados. O certo é que quando se vai avaliar... Teve também, por exemplo... a venda, a alocação de ativos também. Exatamente, outras ações na área de aluguel de imóveis, enfim... regularização fundiária. Regularização fundiária. Então foram várias ações, várias medidas, não só medidas diretamente ligadas à área da Previdência, ou seja, ações ligadas à área da Previdência, envolvendo servidores da ativa e da inativa, mas outros... Ações administrativas que, de certa forma, ajudaram a minimizar, a diminuir o déficit da Previdência. A expectativa, Douglas, é que ao final desse ano, esse déficit, que já chegou a ultrapassar R$1 bilhão em outros anos, ele caia em média de 30%. E a médio e longo prazo, o Estado fica com umas condições de, aos poucos, ir tentando equalizar essa situação. Portanto, no cenário nacional, inclusive no próprio debate da transição, pesou muito, de forma positiva, ao Wellington Dias, essa questão de ele ter sido um caso de sucesso no que diz respeito à questão do déficit da Previdência no Piauí. E a Previdência, obviamente, é o maior, vamos dizer assim, destino das despesas do governo federal. Cerca de 52%, Douglas, das despesas do governo federal é voltada para o funcionalismo público, incluindo também a questão da Previdência Social. Então, é um problema que ele nunca vai ser resolvido, ele precisa ser monitorado para exatamente a União não deixe de encaminhar recursos para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para cobrir o rombo da Previdência. Olha, essa questão da Previdência, inclusive, uma vez eu tive a oportunidade de entrevistar o ex-governador, ex-ministro e ex-candidato a presidente Ciro Gomes, fiz essa pergunta a ele. Que é um dos técnicos. Fiz essa pergunta a ele, porque o que é que acontece? Só para você entender melhor, você que está nos acompanhando, entender melhor essa questão da Previdência. É o seguinte, existem vários modelos de Previdência. O modelo que nós temos aqui no Brasil, primeiro ponto, é o modelo, o aumento do salário mínimo, né? Tanto se discute e tanto se debate, e aliás é um ponto muito valorizado pelo futuro presidente da República, que sempre fala no aumento real, ou seja, num ganho real, que é a inflação mais um valor acima da inflação, um percentual acima da inflação. Pois bem, como existe um atrelamento, ou seja, existe uma espécie de indexação, né? Ou seja, o salário mínimo está atrelado à Previdência. Então, se você aumenta o salário mínimo, você aumenta os gastos da Previdência. Então, é mais dinheiro que o governo tem que despejar na conta da Previdência. Esse é um ponto. O segundo ponto, em relação ao modelo, você tem basicamente dois modelos, e o modelo do Brasil é um modelo completamente equivocado, porque é um modelo que se desfaz, é um modelo que ele começa a dar errado com o envelhecimento da população. E é uma perspectiva natural. Natural, entendeu? Tempo que passa, a taxa de natalidade diminui. Qual é esse modelo, senhor Renato Ricardi? Aproveitando aqui, senhor? Vai já entrar o Otávio. É o chamado modelo de repartição. Qual é o modelo de repartição? Qual é o modelo atual? O modelo de repartição é o seguinte, simplificando, você faz um bolo, não é? Um bolo, todo mês você faz um bolo, não é? Então você faz um bolo para 10 pessoas. O bolo dá para
As 10 pessoas, você tira um pedaço para cada uma, um pedaço razoável. No mês que vem, o bolo tem o mesmo tamanho, só que são 12 pessoas. Então você diminui a fatia. Sim. Não é? Você diminui a fatia. No outro mês, são 14 pessoas e o bolo do mesmo tamanho. Diminui a fatia ainda ainda menor. cada um. Como você não pode fazer isso com o que o aposentado ganha, você tem que manter a fatia pelo menos no mesmo tamanho, mas só que o número de convidados aumenta, o governo tem que injetar recursos para poder garantir que o pedaço fique do mesmo tamanho. O modelo utilizado nos países mais desenvolvidos é o modelo que eles chamam de capitalização, que é uma espécie de título de capitalização, ou seja, o Renato Ricarte, que é o nosso produtor executivo, ele, digamos, começou a trabalhar hoje. O Renato já trabalha desde os 10 anos, mas ele começou a trabalhar hoje. Bom, na medida em que o Renato começou a trabalhar hoje, a carteira dele foi assinada, ou ele, independente, começou a colaborar com a Previdência, é aberta a conta dele na Previdência. Renato, como é o nome do senhor completo? Ricarte Pinho. Plínio? Pinho. Ricarte Pinho. Renato Ricarte Pinho de Moraes. Então, o que é que ocorre? O dinheiro que o Renato contribui vai só para aquela conta do Renato. Ele não é jogado no bolo para depois distribuir como é feito atualmente. Meu primo abriu a conta dele na Previdência, o dinheiro dele vai só para a conta dele na Previdência. E aquele dinheiro vai sendo valorizado, vai sendo, o juro vai sendo investido em fundo de capitalização. É assim que aí você não tem déficit, porque você não tem mistura. É tipo, Renato está sem trabalhar? Está sem trabalhar. Parou ali. O dinheiro fica rendendo, mas parou. A conta dele, o governo não tem que chegar e injetar, não. Completar. Então tem que haver, primeiro, e aí não é uma tarefa fácil, aqui só explicando à população, nosso telespectador, nossa telespectadora, é preciso haver primeiro um trabalho para haver uma transição de modelo. Uma transição de modelo. E haver e adotar uma medida que é não atrelar mais aumento de salário mínimo à Previdência Social. Porque muitas vezes você tem capacidade de dar um aumento real, mais um percentual para o salário mínimo e não consegue transferir isso para a Previdência, João. E ainda tem um detalhe, porque o próprio Brasil, no governo Michel Temer, aprovou uma reforma da Previdência. Abre a boca. O Piauí, inclusive, até mesmo esse plano do Wellington Dias, aprovou também uma reforma, adequou a legislação estadual à nacional, mas isso não ocorreu em todos os estados na medida que deveria ter ocorrido e nem em todas as prefeituras que possuem um regime de previdência própria. Lá isso foi proibido, né, pelo TSE, esse negócio de regime de previdência própria. Então é mais um desafio desse setor do planejamento, porque monitora ali a evolução das despesas e prevê, claro, através de estudos, a previsão também de receitas, porque outros estados e os municípios também precisam avançar no que diz respeito à Previdência, senão é um problema que a gente vai enfrentar daqui a 5, 6 anos novamente. Então, é por esse motivo que o Wellington Dias tem tido o nome novamente cotado para ocupar esse cargo do Ministério do Planejamento, que deve ser indicado por Lula amanhã. Ele deve bater o martelo apenas em relação ao nome, porque não é só o Wellington Dias que é cotado para essa Mas eu só estou pensando aqui, para encerrar, estou pensando aqui no seguinte: como é que vai ser, como é que o presidente ele está pensando na articulação dele para o Senado? Eu sei nomes aí com experiência, como Flávio Dino, Wellington Dias, se forem ocupar, são bons nomes para os ministérios, mas ele vai precisar de gente com experiência particular, porque lá no Senado não vai ser fácil, não. Na Câmara ele vai ter, já tem, muitos deputados experiência. Gleisi Hoffmann é uma delas. Mas no Senado tem que ter muita gente, né? E teve outro problema, Douglas, já no Senado, porque um nome que poderia também encampar essa articulação era de Renan Calheiros, que é um político muito experiente, ninguém pode negar. Mas na medida em que Renan Calheiros avança sobre áreas do governo federal, Arthur Lira coloca impedimentos para Lula. Afinal de contas, Renan Calheiros e Arthur Lira são tem esse problema em Alagoas, né? Adversários lá em Alagoas. Aliás, Alagoas você tem lá, que agora, Arthur Lira, Fernando Collor e Renan Calheiros, né? Você tem aí tinha até bem pouco tempo uma aproximação entre Collor e Renan Calheiros, né? Mas os dois depois ficaram em lados, no que diz respeito ao Senado Nacional, em lados opostos. Sim, Renan Calheiros com Lula e Fernando Collor com Bolsonaro. Agora tem Arthur Lira, que deve continuar presidente da Câmara, com o mesmo poder. Sim. Meu amigo, isso vai render. Toda vez que Lula pensa em contemplar Renan, Arthur Lira aparece lá dizer, isso aí é meu adversário. Se você ajudar ele, você vai estar me atrapalhando. Então,
eu posso atrapalhar aqui na Câmara dos Deputados. É a Olha- velha história da articulação.